Oi, professor Fábio. Olá, tudo bem? Tudo? Estão me ouvindo direitinho? Aqui tá tudo bem. Tudo Também tranquilo. para mim. Tá ótimo. Obrigado. De vez em quando vai. Ah. Não tem problema. Boa noite, Obrigado. professor Fábio. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Tô ouvindo. Tá ouvindo bem, né? Sim, estou ouvindo muito bem. Então vamos lá. Vamos falar hoje. Eu já lhe apresentei. O professor Fábio é um dos maiores especialistas de medicina fetal do Brasil. Eu tive a honra de pagar uma disciplina com ele lá na Unicamp. Eu acho que ele não está mais na Unicamp, lá no doutorado. Na realidade, não foi a disciplina completa, foi a disciplina de bioestatística. E eu posso dizer que foi uma das melhores aulas que eu tive de bioestatística que eu assisti. Então, claro, além de assistir algumas aulas de medicina fetal, mas eu lembro muito dessa aula, porque bioestatística não é tão fácil. Mas vamos lá. Como eu já falei, o professor Fábio, ele é responsável pela maioria dos hospitais em São Paulo. Não sei nem como é que o senhor aguenta trabalhar tanto. Além de ser diretor clínico do CETROS e está também coordenando várias pesquisas em termos de cirurgia fetal aqui no Brasil. Mas hoje a gente vai falar sobre prematuridade. A gente sabe que a prematuridade é um grande problema, né? No Brasil, gira em torno de 11%, muito alta a nossa taxa de prematuridade, principalmente em regiões como a nossa, onde os berçários não são tão equipados e onde a gente vive, na nossa maternidade pública, a gente vive na situação de ter uma indicação obstétrica ou uma indicação pelo pessoal da medicina fetal para interromper uma gestação e a gente, às vezes, não tem vaga na UTI. Né? Então, não é nem só UTI que a gente, de qualidade, também falta leitos de UTI na nossa região, né? Na região Nordeste. Talvez seja um pouco diferente, mas também deve ter alguns serviços em São Paulo que tem essa realidade. Então, por isso que é tão importante tentar fazer, diagnosticar. Como especialista em medicina fetal, o que a gente pode fazer hoje para identificar aquelas pacientes que têm um risco maior de parto prematuro? Bom, Adriana, eu, eu sempre começo a discussão, né, em medicina fetal de uma maneira geral, né, lembrando que a prevenção é a melhor coisa que pode ser feito na gestação de uma maneira geral. Hoje a prematuridade é um problema. Hoje não, né? A prematuridade sempre foi um problema de saúde pública no mundo inteiro. E é um problema que está longe de ser resolvido, né? Porque a prematuridade, sem querer ensinar os obstetras aí, mais uma vez que a gente tá discutindo a questão da prematuridade, né? A, a prematuridade é uma doença sistêmica, né? Uma doença multifatorial, né? Então existem muitos fatores envolvidos na causa da prematuridade. E aí são fatores que passam despercebidos pela gestante, que podem passar despercebidos pelo obstetra. E muitas vezes a prematuridade é uma prematuridade que a gente chama de iatrogênica. O médico precisa resolver a gestação por um problema materno, né, uma alteração fetal, uma doença da mãe, né? Mas hoje, aquilo que a gente chama de prematuridade espontânea, né, ou seja, multifatorial, ela conta com aproximadamente 75% dos casos de parto prematuro. Então é importante a gente identificar fatores. A primeira coisa que eu vejo na minha cabeça, né, como obstetra também, eu não faço parto mais puramente uma questão de tempo, mas eu acabei me dedicando
parte de intervenção do feto, mas eu sou obstetra de formação, então a gente, quando trabalha com medicina fetal, não tem como não discutir a questão da prematuridade, que, como eu disse, é o principal, é um dos problemas mais importantes de saúde pública no mundo. E é a primeira causa de óbito neonatal nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Tá? É a primeira causa. Então, você falou de 11%, 11% no Brasil de uma maneira geral. Né? E a gente não está mal, porque esses são os números mundiais, em média. Mas se você pegar países desenvolvidos, várias áreas dos Estados Unidos e Europa, isso vai para 5%. E se você for para partes menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico, isso vai para 15%, né? É maior, tá certo? Quando a gente acaba concluindo que a informação, e não só os recursos médicos, né, mas provavelmente a informação, deve ter um papel importante nisso, né? Então, eu sempre falo, né, que quando a gente fala em prevenção de qualquer coisa, eu sempre sugiro, né, que todo mundo pense na história de uma consulta de esclarecimento pré-gestacional, né? Eu tenho no meu curso de pós-graduação uma discussão com os pós-graduandos no seminário sobre aconselhamento genético pré-gestacional, mas que eu falo que não é aconselhamento genético, é consulta de esclarecimento pré-gestacional. Para quê? Para tentar identificar, né, fatores de risco que uma gestante pode ter de desenvolver, de ter complicações da gestação, então, malformações fetais, doenças genéticas, hipertensão, prematuridade. E a gente está falando do parto prematuro espontâneo, né? Mas tem vários fatores da história da paciente que estão envolvidos no parto prematuro espontâneo. E mais, tá? Boa parte dos partos prematuros que são iatrogênicos se devem a doenças que são preveníveis na gestação. É só pegar a pré-eclâmpsia, tá? A insuficiência placentária. É uma doença absolutamente prevenível, né? Então, malformações fetais que a gente precisa tratar, elas são preveníveis, elas são passíveis de prevenção. Então, veja, não é? Se a paciente passa com você numa consulta de pré-natal, fala assim, olha, alto risco para pré-eclâmpsia. Então, peraí, quando engravidar, vamos avaliar o risco, vamos dar remédio para não ter pré-eclâmpsia, para evitar. Alto risco para malformação fetal por medicamento, suspende, troca ácido fólico, não sei o quê. Porque hoje você faz uma cirurgia fetal, uma intervenção, isso tudo aumenta muito o risco de prematuridade. Né? Você não previne a pré-eclâmpsia como deveria, vai ter pré-eclâmpsia, insuficiência placentária, vai ter parto prematuro. E você não identifica a paciente de alto risco para um parto prematuro, ela vai ter parto prematuro. Então, eu acho que isso é muito importante, tá? Essa consulta pré-gestacional, para mim, é assim... Eu fico cutucando o pessoal, né, que trabalha comigo, o pessoal da pós-graduação, fala assim, olha, quer fazer uma coisa útil, faz um ambulatório de esclarecimento pré-gestacional, para começar a prevenir o problema antes da paciente engravidar. E aí a gente vai contribuir para uma redução do parto prematuro de uma maneira significativa. Reduzindo riscos já antes dela engravidar, preparando a paciente para quando ela engravidar, se ela for alto risco, tomar a conduta adequada, seguir o protocolo adequado. Então, você concorda que a teoria dos 1.000 primeiros dias de vida devia ser 1.090 dias de vida? A gente deveria começar 3 meses antes para ter um sucesso?
Não tenho dúvida nenhuma, tá? Eu não tenho dúvida. É isso que eu estou tentando. Eu tenho conversado muito com muita gente pela internet, como a gente está fazendo agora, né? E eu faço questão absoluta de começar com esse assunto, tá? Porque geralmente a gente está discutindo pré-eclâmpsia, cirurgia fetal, prematuridade. E aí a questão é, se a gente começar no antes da gestação, talvez a gente tenha que diminuir as discussões sobre como tratar o problema que a gente está discutindo agora. Mas eu acho que focando, tá, Adriana, na questão, não é, na questão da prematuridade espontânea, né? Então, tirando a iatrogênica, né, que é aquela associada a uma resolução da gestação por uma insuficiência placentária, um bebê restrito, um sofrimento fetal, uma patologia materna que requer a interrupção, um bebê que foi operado, que você tem que resolver mais cedo, de uma forma planejada, mais precoce, ou seja, as interrupções causadas pelo doutor, pelo médico, né? Ou seja, iatrogênica, esse é o sentido da coisa. Tirando essas, né? Aí acontecem os partos prematuros espontâneos, né? E tem um monte de coisa que a gente pode pescar, né, na história, você sabe mais do que eu, para já tentar dar rumo para essa mulher no começo da gestação. O primeiro e o mais estudado, porque não adianta a gente discutir todos e não dar rumo num fim, né? Assim, falar, putz, o que eu vou fazer aqui? Mas os fatores de risco são muitos, você sabe disso, o grau de evidência científica para cada um deles varia bastante, não é? Mas os fatores de risco que mais foram estudados para rastrear e propor técnicas de prevenção. Então, não adianta eu ficar falando muito sobre vaginose bacteriana, ou sobre gestação em fase muito precoce da vida da mulher, ou muito tardia, em curetagem uterina, em não sei o quê. Não adianta a gente ficar falando em fatores de risco que foram pouco estudados com relação à prevenção, mas alguns desses fatores de risco foram muito estudados e entraram em randomized trials de prevenção, e essas pacientes se beneficiam de uma prevenção, de alguma maneira, entendeu? Então, os trials que trabalharam, que envolveram fatores de risco para prevenção, né, principalmente usando progesterona, cerclagem, foram trials que incluíram pacientes com cirurgias no colo do útero, né, com malformações uterinas e com história prévia de prematuridade. E essa história prévia de prematuridade é qualquer história prévia, né? Gestação única, gestação gemelar, né? Então, esses três fatores, eles são fatores que são importantes, né? Lógico que você não vai saber se a paciente vai ter uma gestação gemelar, a não ser que ela vá para a FIV, né? Mas tirando isso, cirurgia no útero, malformação uterina e história prévia de prematuridade colocam a gestante em um grupo de alto risco para parto prematuro, tá certo? Já de cara, assim, ela é diferente, tá? Ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque essas pacientes, em princípio, não tem um protocolo só, mas segundo alguns protocolos, elas já deveriam, logo depois do morfo do primeiro trimestre, começar com progesterona, né? Ela é uma paciente de alto risco pela história. Ela tem um parto prematuro, ela tem uma cirurgia no colo, ela tem uma malformação uterina, né? Ela entra para progesterona. Por quê? Porque os trials mostraram que para essas pacientes, tá, com ou sem colo curto,
Se você fizer cerclagem, se você fizer progesterona, as duas coisas ajudam, entendeu? Então, elas podem entrar num protocolo de tomar progesterona e acompanhar essa medida seriada do colo depois de 12 semanas. E se esse colo afinar, baixar de determinado cutoff, tá? Isso é importante para a gente como médico, tem serviço que coloca 25 milímetros, alguma coisa desse tipo, você cerclar antes de 26 semanas, né? Então, quer dizer, a paciente pode ser esclarecida antes de engravidar com relação ao seu risco de prematuridade. E se ela escapou dessa questão da consulta pré-gestacional, não pode esquecer, né, Adriana, que, poxa, engravidou, tem que procurar o obstetra na hora, entendeu? Né? Checa a idade gestacional, não pode perder o morfo do primeiro. No morfo do primeiro, o exame da TN, a gente já dá uma olhada no colo, entendeu? Tem poucos trabalhos definitivos sobre conduta em cima, mas eu pessoalmente, né, com os dados que já existem na literatura, de predição de colo curto no segundo, por uma medida de colo no primeiro, tem uma série de coisinhas interessantes aí. Se eu desconfio que essa paciente, se eu não estou contente com o colo dessa paciente, com ou sem história prévia, eu vou começar a prevenção, entendeu? Em relação a esse rasteio, a gente vê que o rasteio de entre 20 e 24 semanas já tem evidência científica, né? Acho que é suficiente. Eu também acredito que, por mais que você não consiga ainda dar um diagnóstico de incompetência, às vezes na de 12 semanas, você pode selecionar algumas pacientes que você precisa ficar mais alerta. Mas o que eu percebo é que, pelo menos aqui, a nossa realidade é que ainda há uma certa resistência a essa avaliação do colo por via transvaginal. Vocês aí em São Paulo já conseguem estabelecer que todos os obstetras façam esse rasteio universal ou ainda é como aqui difícil? E às vezes essa paciente perde uma oportunidade de rastear. Porque aqui muitas vezes a gente faz o diagnóstico já com bolsa protusa. Isso é triste, né, Adriana? É aquilo que eu estou te dizendo, né? Eu acho que as evidências em favor, quer dizer, os trabalhos de medida do colo eles são bem convincentes, né? Estão surgindo coisas novas na literatura, então outras formas de avaliar o colo, mas a medida do colo do útero, os números na literatura são muito grandes, né? E eles mostram que quando o colo começa a baixar a partir de determinado limite, em gestações únicas ou gemelares, essa mulher vai ter exponencialmente um aumento de risco de parto prematuro. Então, a medida do colo no segundo trimestre, eu brinco, tá? Porque eu tenho um programa de pós-graduação no CETROS, então eu sou cheio de alunos, cheio de monitor. Eu falo, olha, se eu souber que uma paciente com 20 semanas saiu daqui sem medida do colo, eu corto o pescoço de alguém, entendeu? Pode ser de qualquer um, mas alguém vai sair eu corto o pescoço de alguém, porque é proibido, tá? Uma paciente sair sem medida do colo. Proibido, tá? É inaceitável. No meu serviço ali, não sai. Na clínica privada, eu tento respeitar o obstetra. Não é todo mundo que pede. Mas eu sempre olho, estou olhando o bebê ali com 20 semanas, a gente consegue ver o colo, né, por cima. Se eu consigo olhar e falar assim, não, esse colo tá, eu não tenho dúvida nenhuma que esse colo é enorme, tá longo, e o obstetra não pediu, eu fico na minha, não fico incomodando a paciente. Mas se eu não consigo ver o colo por cima, tá? Porque é uma coisa que eu vejo, olho em todas. Não consegui, ou desconfiei que esse colo está curto, aí o obstetra que me perdoe, tá? Eu não quero saber se pediu ou se não pediu, entendeu? A responsabilidade é minha como médico de, sabendo que o colo é curto, tá? Não pedir a medida do colo. Eu não quero ser grosso aqui, tá, Adriana? Mas é uma imbecilidade tremenda
um obstetra que não força para medir o colo do útero de uma paciente com 20 semanas. Isso é uma imbecilidade, é falta de conhecimento médico. Tá? E já é o consenso há algum tempo, né, que se fala isso nos Lógico. congressos e tudo mais. E eles não pedem, e aí você fica, né, você fica assim, quer dizer, você precisa se encher de dedos para avaliar a paciente, você olha por cima, não consegue. Aí fica 15 minutos só para explicar para a paciente que precisa ver o colo, o doutor não pediu, né? Olha, não dá, tá? Nós estamos no século XXI, tá certo? A medida do colo é mais do que estabelecido. O obstetra decente, ele tem obrigação moral de, antes de escrever no pedido dele morfológico do segundo trimestre, antes, porque a orientação que eu dou para os meus alunos, Adriana, é o seguinte: se você tiver 1 minuto para avaliar uma paciente com 20 semanas, meça o colo e esquece do bebê. Por quê? Porque o maior problema do mundo chama prematuridade, não chama problema fetal. E você pode modificar um trajeto, né? Claro! Tá, um bebê mal formado, nem sempre você pode, mas uma... É óbvio. Então, o pedido do doutor obstetra, ele tinha que ser para fulana de tal, medida do colo transvaginal. Se der tempo, morfológico fetal do segundo trimestre. Estou brincando agora, é lógico, tem que olhar o bebê, tá? Não vai escrever isso no pedido, mas a segunda coisa mais importante é olhar o feto. E isso pode parecer uma heresia, mas não é. Isso não é. A coisa mais importante é ver o colo, porque detectou o colo curto, paciente, você não sabe a história. Porque boa parte das nossas pacientes, elas são primigestas. Elas não têm uma história prévia. A paciente que tem história prévia de prematuridade, eu já devia estar tratando essa mulher lá atrás, tá? Com 12 semanas ou 13. Eu já devia estar tomando a minha ação lá atrás. Não com 20, não é para esperar 20, porque aí você vai perder a gestação, tá? Então, eu não estou considerando aqui incompetência estimo-cervical, estou considerando história prévia de parto prematuro, porque a paciente que tem história clássica de incompetência estimo-cervical, todo mundo sabe o que tem que fazer, a história não mudou há séculos, né? Faz cerclagem depois de ver se o neném está bem e acabou o papo. Mas parto prematuro anterior sem uma história clássica de incompetência estimo-cervical ou qualquer outro fator de risco, você tem que começar a agir antes. Né? Ver se o bebê está bem com 12 e já começa a agir. Né? Com medicação e depois você vê se você vai fazer uma cerclagem ou não, mas é inadmissível no de 20 semanas, com tanto número da literatura, ou seja, tudo que tem na literatura sobre ação, rastreamento, em cima da medida do colo do segundo trimestre, em pacientes com ou sem história prévia de alto risco, que são os fatores mais importantes, foram esses que a gente discutiu, né? Então, é absolutamente inadmissível, né? Porque você passa um remedinho ali, quer dizer, a progesterona funciona, a cerclagem funciona para quem quiser também. Né? Progesterona e cerclagem servem em gestação única para paciente de colo curto sem história prévia, paciente com colo curto e com história prévia, paciente só com colo curto. As duas coisas funcionam, né? E são coisas muito de hábito do obstetra, né? Então, o que eu vejo é um pouco de... Acho que o pessoal não está se atualizando muito nessa história de Eu acho que prematuridade. ele saiu de um tempo da medicina que você não precisava se atualizar muito, porque a velocidade de informação era muito lenta. Para um tempo, nos últimos 10 anos, a velocidade de informação está muito rápida. Então, a gente tem que saber que a medicina está mudando. Porque agora que eu acho que a gente está fazendo medicina real nos últimos tempos. Porque a gente está estudando e a gente está conhecendo o corpo humano. Antes a gente fazia mais ou menos, porque fazia pela experiência. Agora a gente faz por trabalhos científicos, né? Então, eu acho que...
Outra coisa, gemelar, né? Que eu acho que é uma dor de cabeça. Como avaliar gemelar e tentar prevenir parto prematuro de gemelar? Tá. Então, Adriana, só assim, voltando à questão da gestação única, né? Sim, Ah, na gestação única, só para a gente dar uma. fechada. Fechar, para dar um. Quando eu falo gran finale, não significa que eu sou dono da verdade mesmo, porque eu não pesquiso na área de prematuridade, né? Eu tenho as minhas pesquisas relacionadas à cirurgia para prematuridade, mas não especificamente com prevenção do parto prematuro, mas essa é uma área que eu gosto muito de estudar e a gente tem que ficar ligado muito nisso dentro dos hospitais onde a gente trabalha, né? Então, com relação às gestações únicas, né? Eu sempre sugiro algumas coisas, tá? Primeiro, tá? Eu acho que o que é mais importante, de novo, é se a paciente puder passar por uma consulta de esclarecimento pré-gestacional para identificação de fatores de risco, para correção e prevenção de doenças e ficar esclarecida para prevenção de doenças que podem estar associadas à prematuridade. Isso eu acho que seria o ideal, tá? Não existe nenhuma grande evidência que o custo-benefício dessas consultas pré-gestacionais seja bom, mas existe alguma evidência de bons resultados, mas a evidência é fraca. Mas a minha opinião pessoal é que isso deveria ser oferecido para todo mundo. Uma vez que começou a gestação, tá? Se a gestação é única e a paciente é de baixo risco ou é primigesta, baixo risco é uma gestante que teve meia dúzia de filho com 40 semanas, ou nunca teve doença na gestação, ou é a primeira gestação, porque você não sabe, né? O risco indeterminado, na Não tem verdade. obesidade, né? Não tem diabetes. Ou seja, é uma paciente lisa, tá? Para essa paciente, a minha sugestão é pelo menos, pedir medida do colo com 20 semanas no morfológico. Pelo menos, tá? Isso é o que eu acho que é uma obrigação moral do obstetra. Junto com checar o morfológico do bebê, ver o colo. Se esse colo for acima de 25, o colégio americano fala em 20 por causa de uma questão de custo-benefício, tá? Mas abaixo de 25 funciona. Se for abaixo de 25, progesterona, acima não faz nada. Entendeu? Deixa quieto, tá? Isso é o pelo menos, tá? Eu, pessoalmente, Fábio Peralta, e eu assino o meu nome embaixo, tá? Sugiro aos meus alunos da pós, e faço isso na minha vida pessoal. Eu olho com 12 a paciente que chega para mim, porque esse, na verdade, eu acho que é o exame mais importante. Na verdade, eu não acho, não. Eu tenho certeza que é o exame mais importante da gestação, de uma maneira geral, tá? Para prevenção, identificação, achar a doença direcionada a rumo, para gestação, para tudo. Eu olho o colo com 12. E eu faço a mesma coisa que eu faço no segundo trimestre. Eu olho ali por cima, aquele colão grandão, enorme, que na maioria das vezes a gente consegue ver isso, sem incomodar a paciente com o exame transvaginal, por exemplo. Eu não tenho dúvida nenhuma, esse colo está enorme, beleza, volta com 20 semanas, vamos olhar de novo, vamos fazer a medida do colo vaginal e tal. Mas se eu tenho dúvida da medida do colo, eu vou pedir licença para a moça e vou fazer um exame transvaginal. Por quê? Porque em alguns poucos trabalhos na literatura, tá, está sendo demonstrado que quando o colo mede no primeiro trimestre, né, abaixo de 30, principalmente abaixo, e aí é exponencial, tá?
isso começa a se associar a um risco maior de parto prematuro. E às vezes o Então, aspecto do colo, né? Um colo mais afunilado, né? Pode chamar a atenção. o afunilamento, ele tem caído fora das discussões, por quê? Porque quando ele afunila, o comprimento diminui. Então, Sim. o afunilamento em si não adicionou nenhuma informação, não tem adicionado, em termos de número, nenhuma informação em cima da medida do colo. Não é? Porque, então, isso as evidências têm mostrado, então a gente não precisa se preocupar com isso, mas precisa se preocupar com a medida, né? Então, essa paciente, Adriana, que tem um colo abaixo de 30, para mim, ela passa a ser uma paciente de alto risco. E eu jogo ela para o grupo de alto risco, entendeu? Eu jogo ela para o grupo de alto risco. Mas eu não posso... Isso não é um consenso. Você não vai ver escrito isso em lugar nenhum. Isso é uma opinião pessoal, porque eu estou sabendo de tudo que está saindo da literatura e eu tenho meu julgamento pessoal. Eu posso não estar fazendo nenhum randomized trial para isso, vai sair, mas eu tenho meu julgamento pessoal. Então, essa paciente, para mim, que tem um colo abaixo de 30 no primeiro trimestre que eu medi, ela vai para o grupo da paciente que teve parto prematuro, que teve cirurgia do colo, que teve malformação uterina. Não E tem ela, indicação ainda de tratar, mas você fica vigiando a cada tempo essa paciente? eu já entro com progesterona e a partir de 16 semanas eu vou vê-la a cada 2. Porque é isso que a gente faz com a paciente de alto risco, né? A paciente de alto risco, isso é sugestão da Sociedade de Medicina Materno-Fetal Americana, tem outros protocolos, mas eu concordo. Eu começo com progesterona, se for possível, por conta da questão socioeconômica, a gente tem que considerar isso. Mas a paciente que puder, eu começo. De 16 semanas para frente, eu meço o colo a cada 2. E se esse colo baixar de 25, tá? A indicação é cerclagem. Né? Não é pessário, que pessário não funciona para nada. Né? Estão abusando do pessário hoje para ganhar dinheiro, tá? Muita gente para ganhar dinheiro e pela praticidade. Né? Mas as últimas meta-análises acabaram com o valor do pessário por hora. Tá? Então, o que tem demonstrado na literatura é cerclagem antes de 25 semanas na paciente que já está tomando progesterona, né? Então, eu sigo assim. A paciente de alto risco, então, que tem esses fatores, eu coloco aí. Eu vejo o morfo do primeiro, começo com progesterona e sigo. E se afinar abaixo de 25, cerclagem. Gemelar é outro papo, tá? Porque tem coisa que funciona para... E, em princípio, o pessário, né? O pessário não funciona para gestação única, tá? Que é aquele anel vaginal. Aqui a gente até usa naqueles casos que já chega muito tardio e que o obstetra não se sente seguro mais para fazer a cerclagem. Aqui o pessoal não se sente seguro para fazer cerclagem muito tardio. E às vezes, nesses casos, é que a gente tem usado. Sim, mas na última meta-análise, tá, Adriana, foi feita pelo Roberto Romero, pelo Kipros Nicolai, eles mostraram que nesses casos também não funciona, tá? E vou te dizer uma coisa, aqui para mim também não funciona, tá certo? Quer dizer, eu vivo vendo na minha enfermaria o doutor, que não é do meu grupo, ficar enfiando pessário nessas pacientes com membrana lá para baixo. O que acontece com essas pacientes? O que acontece com essas pacientes? Nada. A membrana continua protrusa, ela vai ter trabalho de parto, ela vai... Essa é a minha experiência pessoal, tá? E bate ipsis literis com que os maiores ícones da pesquisa em prematuridade escreveram a questão de 6 meses. Tá? Isso é a publicação desse ano, revisão de literatura do Kipros, com Romero, com Agudelo. São os caras mais feras do mundo nisso, tá? E eu conheço pessoalmente esses caras. Então, não existe falcatrua no dado.
Então, eu chego a falar assim, olha, se você conhece a evidência científica e desconsidera, peraí, né? Que mundo que nós estamos, né? Não dá, entendeu? Se você desconhece a evidência científica, ó, tudo bem, você faz o que você quer, mas se você conhece, né, não tem sentido você ir contra, né? Porque você vai estar, no mínimo, incrementando gastos, né? No mínimo, tá certo? Agora, com relação à cerclagem, eu vejo também isso, Adriana, que você está falando. O que eu vejo? Na minha enfermaria, eu quase convulsiono quando tem esses casos na minha enfermaria. Meu médico me liga e fala assim, olha, doutor ali, caso tal, 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 botou pessário, não sei o quê. E a paciente é a paciente mais pura indicação para cerclagem que existe, entendeu? Tá? É aquela paciente de alto risco, que está na progesterona, que o colo vem afinando, você faz o que com essa mulher? Você faz cerclagem. Essa é a conduta, tá? Sugerida no mundo inteiro. Aí o cara vai lá e põe um pessário na paciente, que a literatura toda está mostrando que não funciona. Quer dizer, na minha enfermaria, entendeu? Na enfermaria que eu sou responsável, mas tem os doutores que não estão sob minha responsabilidade. Eu tenho vontade de morrer, entendeu? Tenho vontade de morrer, não tenho outra coisa para falar. Eu não posso chegar lá e ficar brigando com o doutor, né? Entendeu? Não pode. Mas eu tenho vontade de sumir do mapa, entendeu? Tá? Não discute e acha que o pessário é igual. Não é. Não tem a mesma função. Tá certo? Não tem a humildade de... Pô, eu não tenho segurança de fazer uma cerclagem com 25 semanas nesse colo curto. Vou chamar um cara que é fera nisso daí para fazer, porque tem, né? Tudo quanto é canto tem. Aqui a gente tem um monte de gente fera que faz isso. Você tem aí, você faz. Não sei, ou se não fizer. Tem o cara fera que vai fazer. Mas passar por cima, né, das evidências, né? Eu estou vendo muito isso. Então tá. Então, em gestação única, funciona isso pela evidência científica. Quando a gente vai para gêmeos, né? Aí gêmeos complica, né? Um pouco, tá certo? Mas o que é que foi demonstrado também? A última meta-análise é do Roberto Romero, a última meta-análise mais bem feita sobre isso. E o Roberto Romero viu que, da mesma forma que para gestações únicas, quando na gestação múltipla o colo do útero é menor do que 25 milímetros, essas pacientes começam a se beneficiar da progesterona. Então, elas se beneficiam da progesterona com colo abaixo de 25. O maior efeito da progesterona é entre 20 e 10 milímetros de colo. E em subanálise, nessa meta-análise, né? E numa subanálise de doses também, ele chegou à conclusão que tem algumas coisas que influenciam na prematuridade. Então, uma é cola abaixo de 25, dar ou não progesterona. Você dá progesterona vaginal, reduz o parto prematuro. A outra coisa é que ele atua melhor de 20 a 10 milímetros, mas atua abaixo de 25. Então, se você quiser dar, não está errado. E uma outra subanálise importante foi dose. E ele viu que quando você dá 400 para gêmeos, não precisa dar 1.000, nem 800, nem enfiar a paciente numa banheira de progesterona, né? É um óvulo de manhã, um óvulo de noite, de 200. Isso melhora significativamente o parto prematuro também. Então, eu uso na minha prática, né, para as pessoas que me perguntam, né, e para os gêmeos que eu acompanho no nosso ambulatório de fetal do Cetros, que a gente tem um ambulatório de gêmeos ali também que é monstruoso, né? Eu uso esse protocolo. O colo é abaixo de 25, vai ganhar um Utrogestan 400 por dia nos gêmeos. E se baixar disso, tá? Quando a gente estava naquela dúvida, né? Os dados aí, Inglaterra, Espanha, Holanda, foi tudo botado em meta-análise e aí viu que pessário para gêmeos não funciona. Que
Circlagem para gêmeos também não funciona. Então, para gêmeos é progesterona e reza, tá? E é isso, tá? E não adianta ficar, em princípio, inventando moda, tá? Tem alguns outros trials que saíram em gêmeos de cerclagem quando já existe uma dilatação do colo. Isso é um pouco diferente daquela paciente que está com o colo curto. Ou seja, é uma paciente que chega para você e o colo está dilatado, está aberto. Você toca e o colo está aberto. Tá começando, já tem 2 papers, na verdade, na literatura que são meta-análise, na verdade, que mostram que essas pacientes podem se beneficiar de uma cerclagem. Mas não vamos confundir as coisas, né? Uma coisa é o gemelar com colo curto, tá? E a outra coisa é o gemelar com colo aberto, né? É aquela situação de você arrancar os cabelos de desespero, entendeu? Então tá. Então, quando você não está arrancando os cabelos de desespero, porque o colo é 10 milímetros, isso é progesterona que tem que dar. A hora que você vai pensar em arrancar os cabelos porque os neném vão nascer, aí parece que a cerclagem melhora em meta-análise nesses bebês, mas parece que é a única situação que funciona para gêmeos, uma cerclagem, tá? Que é o colo aberto, né? 4 centímetros de dilatação, 3, tem que ter uma dilatação ali. E o pessário para gêmeos também tem essa discussão, né? De Inglaterra, no trabalho do Kipros, que é o maior do mundo, o randomized trial, não funcionou. Na Espanha funcionou, na Holanda também funcionou, abaixo de 38 milímetros. Na Espanha funcionou abaixo de 25. Kipros randomizou gêmeos a despeito do comprimento do colo, fez subanálise abaixo do colo, viu que não funcionou. E o trabalho dele pesou, obviamente, muito na última meta-análise, né? Para não dar efeito estatístico, para não dar uma significância estatística para a redução do parto prematuro para o pessário. Lógico, é um N gigante, sempre né? Os dados do Kipros. Mas se a gente for ser puritano com a evidência científica, progesterona e reza, tá? Para gêmeos, tá? É isso, tá? Essa é a minha opinião, tá, Adriana? Eu tô A opinião da literatura também, né? Sempre me embasando. Talvez Você me as coisas conhece. mudem quando a gente tiver outras formas de avaliar o colo, porque às vezes dá a impressão que o colo curto não é igual em todas as mulheres. Você tem um colo curto mais rígido, às vezes você tem um colo curto mais amolecido. Talvez esteja passando alguma coisa aí que esses trabalhos aí vão mostrar como avaliar melhor o colo. Não sei, eu tenho um pressentimento que a gente só medir ainda não é tudo. Ainda tem alguma coisa que a gente pode melhorar nessa avaliação de colo. E aí, quando a gente souber como avaliar bem, é que a gente vai ter certeza se esses detalhes funcionam ou não. Mas, por enquanto, pelo que a gente tem em termos de medida né? Que é a medida mesmo. E você sabe que isso já faz tempo que isso está sendo estudado e é interessante, né? E você está super certa. Eu também fico preocupado com isso. É que, por hora, os dados ainda são um pouco conflitantes. Assim, tem uma série de coisas que precisa dar uma esclarecida desses a mais, entendeu, Adriana? Então... É como gemelar, eu acho, o colo, que a gente achava que tudo era transfusão feto-fetal, até que se entendeu que tinha algumas doenças diferentes dentro de uma doença, né? Talvez Sim. O colo curto seja por aí também. É uma ideia que eu tenho, nada também baseada em estudos. Sim, o que eu estou vendo, eu estou acompanhando muito também essa questão da prematuridade, né? Eu tenho muito interesse nisso. E assim, a gente tem a medida do colo, né? E aí tem os outros floreamentos que vão surgir, porque medir o colo do útero é assim, uma medida em linha reta, que é fácil de fazer, né? Então a variação entre um operador e outro é pequena, a técnica é fácil, você não precisa
de grandes avanços da medicina para fazer uma medida do colo e para conversar com a paciente e tirar a história dela. Mas a hora que você começa a precisar ver coisas subjetivas, ver um eco glandular endocervical, fazer uma elastografia do colo, que os equipamentos, todos eles têm, né? Quer dizer, a hora que você vai trabalhar com elastografia do colo, você já vai começa a falar em shear wave, em elastografia de tensão, quer dizer, eu já começo a ter que dividir daí, né? Então, assim, vai demorar um pouco, tá? Para a gente, eu acho, né? Para a gente poder fazer uma análise multivariada que, em cima da medida do colo, você vai perceber de uma forma significativa uma influência da quantificação do amolecimento do colo pela histografia, por exemplo, tá? Ou, sei lá, qualquer outra coisa. Eu acho que vai demorar um pouco. Eu não vou mentir para você, as minhas pacientes, né, no meu consultório, né, eu meço o colo e eu sempre dou uma espiada na elastografia, por exemplo. Eu Sabe? também comecei a fazer. Sempre olho. Eu olho e fico ali, né, olhando, tal, de curiosidade. A gente que é pesquisador, a gente é curioso para ver. Então eu olho o EG, não sei o quê, papapá, e o dinamismo do corpo. Essa história toda é elastografia. E às vezes eu me surpreendo, né? Eu falo, pacientes com aqueles colos mais borderline, assim, né? Mas isso é anedótico. Eu estou contando uma piada aqui, né? Eu estou contando um caos. Curiosidades, né? De quem tem mente de pesquisador. Nunca ninguém leve isso em consideração, mas é bem curioso, né, que no meu aparelho ali, com o método que ele usa, eu às vezes falo assim, não, olha, aqui a gente não tem que fazer nada, tal, fico olhando a elastografia e ela mostra que o colo tá duro, e tá duro mesmo, e o negócio vai para frente e fica bom, e eu fico contente. Então, eu sei, agora, essas análises estatísticas, o que elas falam pra gente, né, não é que a moleza ou a dureza do colo não adianta nada. Mas se o colo mole, que está associado ao parto prematuro, é sempre o colo curto, menor do que tanto, o colo mole deixa de ser importante, né? Porque o colo curto é mais fácil de medir, entende? Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, a análise multivariada, né? Ela bota, ela rotula de vilão muitos marcadores, né? Que como inúteis, mas na verdade isso não é verdade. Eles são marcadores. O grande problema é que a hora que eles são colocados junto com marcadores mais fortes, eles perdem um pouco a força, mas a TN junto com os outros marcadores, né? Que a gente vai tentar indicar alguma coisa de acordo com a TN, né? Ele perde a importância frente a um marcador que é fácil de fazer, que você já tá... Então, vai demorar um pouco, né? Eu acho, para a gente, quando a gente for avaliar o colo, estimar um risco de parto prematuro pelo colo, história prévia e tudo mais, talvez somar esses outros marcadores, né? Falar, não, agora eu vou calcular um risco para parto prematuro com base em medida do colo, elastografia, ecoglomerular cervical, fibronectina, seja lá o que for, né? História prévia e tudo mais. Alguns desses marcadores vão cair fora, né? Vão cair fora como o funil caiu fora, os outros pode ser que caia também, tá? Então, eu acho que hoje, tá? Eu vejo isso da seguinte maneira, eu acho que a gente tem hoje, né? Eu acho que a gente tem muitas perspectivas futuras que são bem legais e, como pesquisador, eu sou sempre entusiasmado nessas coisas, eu não consigo ficar quieto, eu quero ver o que está acontecendo, entendeu? Mas eu acho que hoje, para mim, para eu tomar uma conduta para minha paciente, se alguém me pergunta alguma sugestão, eu falo, olha, hoje prevenção de parto prematuro é história, os principais marcadores são esse, então história prévia, cirurgia de colo e malformação no útero, tá?
e medida do colo, tá? E medida do colo. E considerar a paciente primigesta como uma paciente de risco indefinido, tá? Mais ainda, aquela paciente que a gente tem que olhar, já começar a ficar preocupado com 12 semanas, porque ela é risco indefinido. Você não sabe, ela nunca foi provada, né? Nunca foi testada. Ela é risco indefinido, tá? E ela só vai definir o risco dela depois que ela chegar na 20ª semana, depois que ela passar por 12 e passar por 20. Antes disso, primigesta chama risco indefinido de parto. Não é baixo risco e alto risco, como os protocolos falam. Como é que eu posso rotular uma pessoa de baixo risco? Tá certo? Se ela nunca teve uma história prévia antes, que é o principal marcador de parto prematuro que existe, né? Então eu raciocino, eu penso desse jeito, eu acho que a história da prevenção da prematuridade vai durar muito tempo, né? Vai mudar muito, os números vão mudar muito. Ô, Fábio, uma pessoa perguntou aqui sobre pólipos. Às vezes, na avaliação de colo, às vezes até a paciente chega sangrando e quando você olha tem um pólipo até grande endocervical. O pólipo, não, em princípio, né, não interfere no risco de parto prematuro, o pólipo, tá? Apesar de poder dar sangramento chato ali e tal, em princípio não é um fator de risco para parto prematuro, diferente de hematomas, né, intracavitários reais, tá? Isso que também estão associados a sangramentos, tá? Os hematomas, sim. Os hematomas também, em nível de meta-análise, eles têm uma associação com o trabalho de parto prematuro, mas também precisa ficar muito esperto, porque tem muito overdiagnosis, assim, Muito diagnóstico de hematoma que não é hematoma. não é, sabe? Parece que os doutores, a paciente perdeu uma gota de sangue, ele se sente na obrigação de dar um hematoma subcoriônico, que é cavidade uterina, lago. Quer dizer, a hora que você dá um diagnóstico de hematoma subcoriônico ou retroplacentar, você está rotulando essa paciente como uma paciente de alto risco. Tá? Você está rotulando ela. E se isso é verdade, tá? Isso é uma ameaça de aborto e a conduta é diferente para ela. Quer dizer, mas dá a impressão que o pessoal brinca com isso, né? Fala, não, caiu uma hemácia, eu tenho que achar sangue em algum lugar. E aí você vai e rotula. Aí o que acontece? Se a pessoa que está por trás do segmento da gestante conhece a literatura, essa gestante é uma gestante de alto risco. Para parto prematuro, ela é alto risco para um monte de coisa. Né? Então a gente também precisa tomar cuidado do nosso lado, o lado do médico que vai fazer o diagnóstico, de não ficar dando diagnóstico bobo aí, né? Sem ter certeza, tá? Só para não ficar com peso de consciência que não escreveu nada diferente do laudo, não é isso, tá? Precisa tomar cuidado com isso. Mas pólipo, tá, Adriana, a não ser que eu tenha perdido alguma coisa da literatura, acho que não, porque eu sou meio xarope para isso, eu fico fuçando, né? Até onde eu saiba, não tem associação, tá? Alguém está perguntando aqui, infecção urinária. Infecção urinária tem, tá? Então, a infecção urinária precisa tratar. A infecção urinária tem associação com parto prematuro, não pode deixar, tá? Por isso que o obstetra sempre já no comecinho da gestação solicita esse rastreamento, né? Então, realmente não pode, tá? Acho que tem algumas perguntas, algumas pessoas perguntando sobre Covid, mas e prematuridade. É mais questão de crescimento, né, Fábio? Não sei se vocês têm acompanhado aí em São Paulo. Eu tenho acompanhado, mas, assim, em termos de evidências, né, eu brinco, né, eu falo, olha, tem uma evidência sobre o Covid, tá? Não passe a infecção para ninguém, tá certo? Essa é a evidência. É a recomendação mais forte do mundo, sem evidência nenhuma, tá? Sem evidência nenhuma. Usa máscara e se afasta dos outros, tá?
né, eu brinco, eu falo, olha, tem recomendação forte que vem em cima de nenhuma evidência. E tem evidências fortíssimas sobre as quais você não consegue tirar uma recomendação. Então, o Covid é um exemplo de forte recomendação para fazer alguma coisa sem evidência nenhuma. Né? Então, isso, cuidado, tá? Existem relatos de óbito fetal, relato de parto prematuro, relatos séries, mas uma qualidade de evidência científica fraquíssima, tá? Nem daria para ser melhor do que isso. Acho que parto Mas prematuro não tem muita lógica pela doença, a não ser que seja iatrogênico, né? Condições maternas, alguma coisa do tipo. sim, com certeza, mas o que eu reforço é que nós estamos numa fase de ausência de evidência. É uma pandemia muito frequente, né? Não dá para tirar conclusões sólidas sobre muita coisa. O bebê geralmente é protegido, né? O feto é muito pouco provável um feto ser afetado, né? Isso, o mundo inteiro está chegando a essa conclusão, né? Então, eu não, assim, as evidências são pífias, são pequenas demais, entendeu? Tudo, a gente está no nível da especulação, tá? É um anedótico que a gente fala, né? O que é anedótico? Uma anedota é um causo, né? Então eu falo, as séries de casos em medicina são o nível de evidência científica mais baixo que tem, né? Sim. Então a gente está em nível de anedota ainda para evidência dessas coisas, né? A gente Lógico. tem uma aluna de mestrado fazendo uma avaliação de crescimento fetal de todas as crianças todos os fetos cujas mães tiveram um resultado positivo. Mas aí precisa realmente ter segmento, né? Esperar nascer e tudo mais. Os números, tem bastante gente estudando, né? Estudando isso no mundo inteiro e os grupos estão multicêntricos, então tem bastante gente aqui no Brasil envolvido com o pessoal da Europa, Estados Unidos para avaliar isso, né? Eu não estou no meio, o meu cuidado é sempre, como a gente tem cirurgias fetais muito frequentes, né? E às vezes a cirurgia é grande, ela é letiva, isso é um critério que a gente usa para não submeter. Porque aí sim, a paciente que ela está com Covid, né? Se você bota ela numa anestesia geral, uma cirurgia grande, ela complica. Então, a gente não faz. Isso a gente não faz mesmo, tá? Então a gente toma esse cuidado, mas tem sido o meu contato com o Covid tem sido esse, né? Esse cuidado de não deixar a nossa paciente complicar por conta disso. Eu acho que depois do Zika todo mundo ficou com medo, mas aí são coisas diferentes, receptores diferentes na placenta, são doenças diferentes, né? Sim. Então é isso, né? Alguém, não sei se tem mais alguma. Alguém perguntou, Ana Luísa, um abraço grande, uma querida nossa. É o uso de progesterona para hematoma? Certo. Veja, a paciente tá. O último estudo que. Isso é um assunto, né, que não é simples, tá? Eu converso com meus pós-graduandos discutindo as meta-análises, as somas de dados que vêm do mundo inteiro. Então, a gente tem que ter um olhar crítico importante e os dados mudam ao longo dos anos, né? A presença de hematoma subcoriônico em meta-análise, né? Ou seja, juntando dados de trabalhos do mundo inteiro, mostra que existe um aumento de risco pequeno, tá? É um aumento de risco pequeno para trabalho de parto prematuro, para aborto, tá? Para ruptura prematura de membranas, mas é um aumento muito pequeno. A última meta-análise foi de estudos do tipo caso-controle, então a qualidade da evidência científica é uma qualidade fraca, entende? Então, assim, não dá para, nessa meta-análise, talvez por se tratar de estudos com uma qualidade de evidência científica muito baixa, tá?
e demonstrando um aumento de chance de parto prematuro muito pouco acima das pessoas que não têm o hematoma subcoriônico, quando eles analisaram os subgrupos que tomaram ou não progesterona, eles não mostraram, tá? Eles não mostraram uma redução de resultados adversos de uma maneira geral. E aí o parto prematuro entra num bolo junto com aborto, junto com ruptura prematura de membrana. Não é uma meta-análise em cima de hematoma e parto prematuro, entendeu? Então não dá para a gente, talvez, eu não coloco, tá, o hematoma subcoriônico como uma paciente de alto risco para parto prematuro. Eu não tenho essas costas largas da evidência científica. Mas você, porque aqui é o que a gente vê é que todo mundo faz progesterona. Tá, mas a gente não tem essa evidência. Porque, Adriana, de novo, tá? Você me conhece, você sabe que eu fuço tudo que existe na literatura, tá? E eu entendo um pouco de números, tá? E realmente, assim, o que existe de informação científica é que só pelo hematoma, tá? Ele foi associado fracamente a um aumento de risco pequeno de parto prematuro. E nessa meta-análise, eles não conseguiram demonstrar que a progesterona reduzisse de maneira geral. Veja só, não é nem parto prematuro, mas de maneira geral, os resultados adversos, considerando parto prematuro, aborto, ruptura prematura de membrana. Quer dizer, se você coloca então só parto prematuro, você não vai atingir significância estatística de jeito nenhum, tá? Olhando por esse lado. Por outro lado, tá? Por outro lado, numa situação diferente, tá? E aí a gente tem meta-análise, eu menciono uma meta-análise, um levantamento mundial que saiu esse ano, tá? Faz uns 3 ou 4 meses, tá? Em meta-análise. A paciente que tem o quadro clínico de ameaça de abortamento é diferente, tá? Uma coisa é você detectar um hematoma e a paciente não tem nada, tá? Outra coisa é a paciente que vem para você porque ela está sangrando, você vai lá, toca, colo fechado, faz ultrassom e não vê nada de errado, mas ela tem um diagnóstico clínico de ameaça de abortamento, tá? Essa paciente, em meta-análise, também com qualidade de evidência científica baixa, mas muito bem feito, por gente muito séria, essa paciente ela se beneficia em termos de levar um bebê para casa, vivo, bem, que nasceu perto do termo, da progesterona oral. Olha só que maluquice, né? E a vaginal? Infelizmente não demonstraram isso, foi com a oral. Tá? Para ameaça de aborto. Olha só, nós não estamos falando de parto prematuro, nós estamos falando de ameaça de aborto e resultado da gestação. Levar um bebê bem para casa, a progesterona oral funciona. Né? E agora, só para o hematoma, sem clínica, aí, né, você pode até dar progesterona para o paciente, eu duvido que vai fazer mal, mas vai fazer mal só para o bolso, né? Dependendo como é que chama, de quão favorecida a paciente é do ponto de vista socioeconômico, né? Pesa, porque não é um remédio barato, né? Então precisa saber usar. Então a hematoma sem clínica, parece que não existe um apoio da literatura para a gente usar nada, entendeu? Agora, se a paciente tem clínica de aborto evitável, com ou sem hematoma, ela se beneficia da progesterona oral, em princípio, tá? E aí você vai acompanhar e ver se ela tem outras coisas que aumentam o risco para um parto prematuro, de repente, porque você evita o aborto nessa mulher, né?
Então aí você vai e vê se você muda essa medicação lá para frente. Então a prevenção de aborto é até 20 e poucas semanas. Depois você vai ver se ela tem risco de parto prematuro, se precisa usar progesterona para parto prematuro. Quer dizer, a gente tem que dançar conforme a música, né? Mas essas são as evidências, né, que existem, né, até recentemente, tá? Se eu perdi alguma coisa da literatura, aí vocês me perdoem, mas eu tento ficar sempre bem ligado Fábio é nisso. uma verdadeira biblioteca, né? Então, o que ele não vê é porque não existe. Na realidade, eu tô aqui morrendo de pena que o tempo está esgotando. Na realidade, a gente já passou 6 minutos. Eu não sei como é que o Instagram ainda não nos expulsou. Eu acho que ultimamente ele tem dado um tempozinho a mais. Extra, né? Isso. Agradecer, Fábio. Eu acho que foi uma live muito boa em termos de esclarecer, principalmente aos profissionais de saúde, né? Sobre condutas, dizer que existem algumas doenças que a gente, com o nosso olhar, com o nosso cuidado, a gente pode evitar complicações mais sérias. E eu queria que você encerrar com as suas palavras, você se despedindo e deixando alguns recados para os colegas em relação à prematuridade. Primeiro, agradecer a você, Adriana. É um assunto que eu gosto bastante, tá? Eu realmente, eu tenho cirurgia na veia, né? Mas eu gosto de tudo em medicina fetal, tá? Tudo, né? Então eu acho fantástico essa oportunidade que a gente tem de discutir de uma maneira mais informal, né? Com um público aberto, que eu acho que é essa a ideia. Então, mais até voltado para pacientes. Então, para os pacientes, cobrem do doutor, tá? O rastreamento da prematuridade. Prematuridade é um dos principais problemas que existe na gestação, tá? Então, rastreamento e prevenção de prematuridade e pré-eclâmpsia. Preocupem-se com isso, meninas. Viu? Preocupem-se com isso, tá? Isso é o mais importante. O rostinho do bebê, eu brinco com as minhas pacientes, né? Quando a criançada nasce, você vai falar: sai daqui, moleque, não aguento mais ver sua cara. Então, você vai ver o rosto da tua criança o resto da vida. E vai ficar falando: sai daqui, moleque, não aguento mais te ver. Mas para isso acontecer, tá? Não se preocupe com o baby face no intraútero. É prevenção de prematuridade e de pré-eclâmpsia, tá bom? Os doutores também, hein? Vamos manter atualizado aí, tá? Para não exagerar e não comer bola. Um Um monte abraço. de fãs, um monte de ex-alunas suas aqui mandando abraços, está todo mundo aqui, um monte de fãs. Um abraço, Fábio. Boa Foi um noite. prazer. Beijão para Tchau. todos vocês. Obrigado.